Se você já viajou de carro, você certamente as viu centenas delas nas estradas, penduradas nos cabos que cortam o céu. E provavelmente, como a maioria das pessoas, não faz ideia que não está olhando para um enfeite, mas sim para um dispositivo de segurança que salva vidas. A verdade sobre essas esferas é muito mais crucial do que a gente imagina. Esferas laranjas, às vezes brancas, pontilhando os cabos de energia como contas em um colar gigante. Mas o que elas são afinal? Sensores do tempo? Contrapesos para os fios não balançarem com o vento? Ou só um enfeite esquisito das companhias elétricas? As teorias são muitas, mas quase todas estão erradas. Essas esferas têm um nome técnico: esferas de sinalização diurna. E a função delas não tem quase nada a ver com a eletricidade que corre pelos fios. Elas são, na essência, placas de trânsito para o céu. Um sistema de alerta visual, projetado para resolver um problema de invisibilidade. Fios de alta tensão, por mais grossos que sejam de perto, se tornam linhas finíssimas e quase imperceptíveis à distância, especialmente para quem está se movendo a centenas de quilômetros por hora. Imagina só, para um piloto essa invisibilidade é um pesadelo. E é aí que as nossas bolas laranjas entram em cena, transformando uma armadilha invisível em um aviso claro e impossível de ignorar. A principal e mais crítica da função dessas bolas laranjas é a segurança da aviação. Elas existem para serem vistas. Pense em todas as aeronaves que voam baixo, aviões pequenos, helicópteros de resgate, de reportagem, aeronaves agrícolas pulverizando lavouras e até balões de ar quente. Para esses pilotos, os cabos de alta tensão que cruzam vales, rios e áreas abertas são um dos maiores perigos que existem. Num dia claro, com céu azul, talvez até dê para ver os fios. Mas em condições de baixa visibilidade, no amanhecer, no entardecer, com neblina, chuva ou tempo nublado, esses fios simplesmente desaparecem, camuflados contra o terreno ou o céu. O olho humano ele não consegue registrar uma linha tão fina e uma cor neutra à distância e em alta velocidade. Com um diâmetro que geralmente vai de 60 a 90 centímetros e uma cor laranja vibrante, elas quebram a camuflagem. Quando eu era mais novo e passava nas estradas, daqui de baixo eu achava que elas eram bem pequenas, mas pelo visto elas não são, né? O laranja foi escolhido a dedo por ser uma das cores de maior contraste contra a maioria dos cenários, seja o verde das plantas, o cinza das nuvens ou o azul do céu. Em alguns casos, esferas laranjas são alternadas com esferas brancas ou vermelhas para maximizar ainda mais a visibilidade em diferentes condições de luz. A eficácia dela é comprovada, reduzindo drasticamente o risco de acidentes aéreos por colisão com fios de energia. Tragicamente, a importância vital dessas esferas fica ainda mais evidente quando elas não estão lá. Em novembro de 2021, o Brasil perdeu a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas em um acidente aéreo em Minas Gerais. A investigação do CENIPA apontou que a aeronave colidiu com um cabo de para-raios de uma torre de transmissão que não tinha sinalização. Legalmente, a sinalização ela não era obrigatória naquele ponto específico. No entanto, o acidente levantou um debate nacional sobre a necessidade de ampliar essa zona de segurança. Pilotos que voavam na região afirmaram que se as esferas estivessem ali, o desastre poderia ter sido evitado. Depois do acidente, a companhia de energia instalou as esferas no local. Por aí, a gente vê a importância desse objeto, né? A aparência curiosa dessas bolas deu origem a um monte de mitos e teorias. Mas agora, vamos acabar com esses mitos mais comuns de uma vez por todas. Primeiro, o mito de que elas são contrapeso para estabilizar os fios. Isso aí é falso. As esferas são projetadas para serem o mais leve possível, pesando entre 5 e 7 quilos. Seu peso é insignificante perto da tensão e do peso dos próprios cabos. Elas não têm função estrutural nenhuma. Segundo, a ideia de que elas são sensores. Muita gente acha que elas medem o tempo ou monitoram a energia. Está errado.
Elas são dispositivos 100% passivos. Não tem eletricidade, não tem sensor, não tem transmissão de dados. São feitas de plástico ou de fibra de vidro. Terceira, que são enfeites. Embora elas adicionem um detalhe visual à paisagem, a instalação delas não é uma escolha de decoração da companhia elétrica. Em muitos casos, é uma exigência legal ditada por normas de segurança aeronáutica. E isso nos leva a um dos mitos mais persistentes e confusos: a ideia de que as esferas funcionam como para-raios. Você vai encontrar em muitos lugares a afirmação de que essas bolas laranjas funcionam como um para-raios para proteger a linha. A teoria diz que elas atraem os raios, conduzindo a descarga de forma segura para o cabo para-raios, aquele fio mais fino que fica no topo das torres e para o solo. No entanto, essa informação, na melhor das hipóteses, é um grande mal-entendido. A esmagadora maioria das normas técnicas e dos engenheiros eletricistas confirma: a função é puramente visual. Vamos aos fatos. As esferas são feitas de materiais dielétricos, ou seja, isolantes elétricos, como plástico polietileno ou fibra de vidro. Esses materiais não conduzem eletricidade. Na verdade, é exatamente o oposto de conduzir corrente. Se fossem condutoras, poderiam criar problemas elétricos na linha. A ideia de que uma bola de plástico pode atrair um raio, que é uma descarga de milhões de volts, simplesmente não faz sentido físico. A proteção da linha contra raios é feita pelo cabo para raios, um cabo de aço instalado de propósito acima dos cabos de energia. Ele existe para interceptar os raios, e ele faz isso com ou sem as bolas laranjas por perto. Então, guarde essa informação. As bolas laranjas servem para serem vistas e não para uma espécie de para-raios. Qualquer menção à sua função elétrica é mito e não tem base nenhuma. Diga aqui pra mim, você sabia da verdadeira função dessas bolas laranjas ou acreditava em algum desses mitos que eu mencionei aqui nesse vídeo? Você também pensava que eram bolas de basquete quando você era pequeno? Eu confesso que eu pensava assim. Comente aqui abaixo nos comentários. E já que você está indo lá, aproveite e deixe o like e se inscreva no canal. E também ative o sininho de notificações para você continuar recebendo mais vídeos de curiosidades aqui no meu canal. Embora pareçam simples, essas esferas são produtos da engenharia projetados para aguentarem décadas em situações ou condições extremas. Elas são feitas de duas metades que se encaixam ao redor do cabo, presas por um sistema de fixação bem robusto. O material é tratado com aditivos que o protegem contra os raios ultravioleta do sol, evitando que o laranja desbote e que o plástico resseque. Elas são projetadas para resistir a tudo: chuva de granizo, calor extremo e frio congelante. Pequenos furos de drenagem garantem que a água da chuva não acumule dentro delas, o que aumentaria o peso e poderia causar danos. A instalação também é um processo especializado. Em linhas novas é mais fácil, mas em linhas que já estão em operação, o trabalho é complexo e perigoso. Equipes especializadas usam uma espécie de carrinho que anda sobre os cabos ou instalam com cordas a partir do solo. Em locais de difícil acesso, como sobre rios largos ou vales, a instalação é muitas vezes feita por helicópteros, numa operação de altíssima precisão. A instalação dessas esferas não é aleatória. É regida por um conjunto de normas nacionais e internacionais. Globalmente, a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, dá as diretrizes que servem de base para as leis de cada país. No Brasil, as principais normas da ABNT que tratam do assunto são a NBR 7276, que define o procedimento de sinalização, e a NBR 15237, que especifica as características da esfera em si. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, fiscalizam o cumprimento dessas regras. As normas também definem onde e como essas esferas devem ser espaçadas. Em áreas críticas, como perto de aeroportos, elas devem ficar a no máximo 60 metros uma da outra. A ideia
é de que de qualquer ângulo o piloto veja pelo menos uma dessas esferas, alertando o perigo. Além de proteger os humanos lá nos céus, as esferas têm um benefício muito importante aqui na Terra. Elas protegem os pássaros. Colisões com linhas de energia são uma das maiores causas de morte não natural para muitas espécies, especialmente aves grandes como cegonhas, águias e grous, que são menos ágeis. Assim como para os pilotos, os fios finos são difíceis de serem vistos pelos pássaros. Estudos em várias partes do mundo já mostraram que marcar as linhas de energia com esses sinalizadores reduz e muito as taxas de colisão de aves. Ao tornar a barreira visível, elas dão aos pássaros tempo para eles desviarem. Agora, compartilhe com aquele amigo que acha que essas bolas parecidas com bolas de basquete servem para equilibrar os fios. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal se você não fez isso aquela hora que eu te falei lá em cima. Se você é novo por aqui, saiba que aqui temos muitos vídeos de diversos assuntos de curiosidades, como está passando agora na sua tela aí. Recomendo para você maratonar. Além desses vídeos que eu citei agora nessa listinha, aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!